Olá, dando continuidade ao nosso tema geral, como interpretar as Sagradas Escrituras, hoje trazemos o subtema, os apóstolos e a Bíblia, ou seja, como os apóstolos tratavam a Bíblia. Será que para eles o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época deles, era realmente a palavra de Deus? Talvez você possa pensar, o estudo da Bíblia é muito repetitivo, mas a Bíblia é uma coleção de 66 livros. É um complexo inspirado por Deus através do Espírito Santo. Então nós temos que ver alguns detalhes, porque hoje o que mais se refuta é a veracidade da palavra de Deus. Algumas pessoas até acham que a Bíblia não é para universitários, para pessoas intelectuais. A Bíblia, alguns defendem que são para pessoas sem conhecimento, e até alguns são mais preconceituosos, dizendo que a Bíblia é para pessoas pobres, sem entendimento, mas essa não é a verdade. Vimos ontem que Jesus Cristo considerou a palavra de Deus como uma inspiração, considerou a Bíblia como a palavra de Deus. Você pode dizer, mas Jesus é Deus. Ele é o autor da Bíblia, então ele tinha mais era que falar bem da Bíblia. Mas e os apóstolos que andavam com Cristo? Como eles consideravam a sua palavra? Esse é o tema que nós vamos ver hoje, agora. Falando ainda a respeito de que a Bíblia é para todas as pessoas e muito mais ainda para aqueles que a buscam, inclusive para pessoas intelectuais, para pessoas incultas, para pessoas pobres, ricas, para pessoas que têm muito conhecimento. Como prova disso, hoje nós vamos usar aqui um texto de uma pessoa que estudou em uma das maiores escolas da sua época. O apóstolo Paulo estudou na escola de Gamaliel. Gamaliel, se compararmos hoje aos nossos dias, era como se ele fosse um reitor e um professor de uma das faculdades federais mais conceituadas. E Gamaliel instruiu Paulo em todo o conhecimento. Paulo era um universitário. Paulo, dentro do seu conhecimento, talvez comparado aos dias de hoje, Paulo seria um PhD ou um pós-doutor em uma área específica. Então esse homem que tinha tanto conhecimento, é o texto dele que nós vamos usar como base hoje para nosso tema. E o texto é Romanos 9, verso 17, que diz o seguinte: porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui nesse texto é muito claro. O apóstolo Paulo não escreveu porque Deus disse a Faraó. E foi Deus que havia dito a Faraó. Mas o apóstolo Paulo disse, a Escritura diz a Faraó. Paulo personifica a Bíblia como se fosse ela a falar com o Faraó, as palavras que Deus lhe dirigiu. Aqui, como em outras partes, como Gálatas 3:8, Deus é identificado com as Escrituras. O que as Escrituras dizem é a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Todos os autores da Bíblia, não só Paulo, todos os autores do Novo Testamento, como Lucas, como Timóteo, Filemão, João, Mateus, Marcos, eles usam o Antigo Testamento como a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Eles aceitam as palavras dos profetas como a palavra de Deus. Eles usam as histórias de Davi, de Ló, de Abraão e outros tantos como realidades úteis para o nosso ensino. Em Romanos 11, verso 9, na última parte do versículo, capítulo 2, verso 7, Tiago 2, 23, nós vimos a confirmação desses fatos. Assim, seguem o exemplo de Jesus em sua relação com a Bíblia. Da mesma forma,
nós devemos aceitar toda a Bíblia como a base de nossa fé e crença. Assim como os apóstolos, assim como os grandes estudiosos da palavra de Deus, como os cientistas que nós já citamos aqui ontem, inclusive o Isaac Newton, um grande físico, um grande cientista. Isaac Newton era um estudioso do livro de Daniel. E ele baseou muito dos seus conhecimentos, dos seus estudos na palavra de Deus, naquilo que ele aprendia na palavra de Deus. Isaac Newton chegou a tentar interpretar algumas profecias de Daniel, mostrando então que o conhecimento humano, que os estudos não nos impedem de acreditarmos na palavra de Deus. E quando lemos Atos capítulo 4, 24 a 26, 13, 32 e 36, Romanos 9, 17, Gálatas 3, 8, nós chegamos à conclusão que nessas passagens pode ser observado as Escrituras estão intimamente relacionadas à voz do próprio Deus. Em Atos 4, pouco antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, os discípulos louvaram a Deus pelo livramento de Pedro e João. Em seu louvor, eles levantaram as vozes, reconhecendo Deus como Criador e admitindo que ele havia falado por meio do salmista Davi, seu servo. Isto é, as palavras de Davi são as palavras de Deus inspiradas. Em Atos 13, 32 a 36, Davi foi citado novamente por Paulo, mas suas palavras são atribuídas a Deus, pois o versículo 32 diz: o que Deus prometeu a nossos antepassados, se referindo ao que Davi havia dito. Em Romanos 9,17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo usou o termo escrituras, afirmando: porque a escritura diz a Faraó. Na verdade, os escritores do Novo Testamento confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. No Novo Testamento existem centenas de citações do Antigo Testamento. Meu querido amigo, o objetivo do tema de hoje não é apenas tentar provar, forçar que você creia na Bíblia, mas é te ensinar que quando você estiver lendo a Bíblia, você considere que é a palavra de Deus, que é Deus falando com você, é Deus falando diretamente ao seu coração, e que tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra foi unicamente para te salvar e para fazer com que você viva aqui ainda nesta terra uma vida com bem-estar, com alegria, felicidade e paz. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, porque a Tua palavra, ó Deus, transforma os nossos corações. Ensina-nos a quando estudarmos a Bíblia, quando abrirmos as Sagradas Escrituras, sentirmos em nosso coração, em nossos corações, que a boca do Senhor está falando diretamente conosco, em nome de Jesus.